Era um convite à conformidade, um chamado sutil para abandonar princípios verdadeiramente importantes em troca de aceitação do sistema. Uau! Poderia ter dito Daniel, né? Todos os outros que vieram comigo de Israel agora estão escravos, e logo eu me sentei à mesa do rei. Então eu posso ter vantagens aqui. Eu posso fazer conexões, que será muito importante para o meu desenvolvimento enquanto eu estou nesse lugar. Sim ou não? Essa poderia ter sido o pensamento de Daniel. Mas veja, Daniel entendeu que se sentar à mesa do rei ia significar contaminação, pois aquilo ia contra totalmente os mandamentos de Deus. E mesmo parecendo vantajoso, aquela mesa não era para Daniel. E por isso Daniel se levantou. E eu acho o máximo essa lição que o livro nos dá. Daniel se levantou da mesa. Ele rejeitou a oferta do rei e escolheu permanecer fiel ao Senhor. Ele se afastou da mesa da contaminação e se assentou junto com os que amavam a Deus e desejavam obedecer à sua vontade. Você não está só. Tem muitas pessoas que temem a Deus e amam o Senhor e desejam fazer a vontade de Deus em detrimento da sua própria vontade. E nem todas as mesas são para nós, é para você. Por mais atraentes que possam parecer, maiores que sejam as vantagens, há mesas que nos afastam da presença de Deus e nos seduzem com ofertas que exigem que deixemos no prato a santidade, a obediência e a nossa real identidade de filhos de Deus. Nem toda mesa é de Deus. E muitas pessoas hoje estão em lugares onde não deveriam estar, andando com pessoas que não deveriam estar andando. E o pior, estão dividindo o coração com as pessoas erradas. E essa é uma realidade espiritual que é ignorada por muitas pessoas. O ditado popular já alerta: diga-me com quem tu andas, que eu vou te dizer quem tu és. E essa sabedoria popular ela é confirmada pelas Escrituras. As más companhias corrompem, destroem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Nós somos influenciados pelos ambientes em que frequentamos, sim, e pelas vozes que permitem entrar no nosso coração. Quantas vezes, ao escutar algumas músicas que não é compatível, que não é conveniente com você, com a sua natureza, quanto menos você pensa, você já está mexendo os pés e a música já está rolando dentro da sua cabeça. Se você anda com gente que só reclama, que fofoca, que fala mal dos outros, que só vê o pior, que não teme a Deus, há uma grande chance de que essa influência comece a desviar você do bom caminho. Não vai ser de forma escandalosa, mas vai ser sim de forma simples e silenciosa. E é assim que o desvio acontece, de pouco em pouco. Pessoas desonestas, críticas, murmuradoras, frias espiritualmente, sem zelo. Andar com elas afeta sim o seu ânimo, afeta a sua fé, afeta a sua integridade e a sua obediência. Vigie com quem você anda e não abra o seu coração para qualquer pessoa, viu? Porque isso é muito fácil. E o pior é que nós muitas vezes pedimos conselho a quem não sabe o que está fazendo da sua própria vida. As pessoas estão passando por situações tão esquisitas que não tem conselho para a vida delas e ela está aconselhando você. Será que é a pessoa adequada para falar ou te ajudar no direcionamento? Abra o seu coração apenas com quem realmente se importa com você de verdade. Eu costumo dizer que amigo de verdade é quem já comeu 1 quilo de sal conosco. Amém? Não compartilhe os seus sonhos com quem não é fiel. Nem todo mundo quer o seu bem. Quem anda com tolo vai sofrer dano, mas quem anda com sábio será cada vez mais sábio. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Com quem você tem andado? A quem você tem dado acesso ao teu espírito e à tua alma? Quem está te alimentando? Que mesa você está sentado? Tem uma palavra, enquanto eu estava preparando toda essa mensagem e eu estava meditando sobre os versículos, essa passagem fala muito ao meu coração e eu preciso compartilhar com você. Certamente também vai falar com você. A Bíblia diz
que onde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. E onde estiver o nosso tesouro, por consequência, vai estar o nosso coração. A Bíblia revela lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 13, que Ezequias, o rei Ezequias, recebeu os mensageiros e lhe mostrou tudo o que havia nos seus tesouros. Mostrou a prata, mostrou o ouro, mostrou as especiarias, óleos finos e seu arsenal e tudo que se encontrava no seu depósito. Não houve absolutamente nada em todo o palácio que o rei Ezequias não tivesse mostrado a esse emissário. Logo depois, o profeta Isaías repreende o rei e diz as consequências da sua tolice. 2 Reis, capítulo 20, versículos 17 e 18, diz algo precioso. É a resposta do profeta Isaías ao rei Ezequias. Eis que virão dias em que tudo o que houver no teu palácio, com que os teus antepassados ajuntaram até hoje, ou seja, a tua herança, será levada para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E até alguns dos teus descendentes, teus próprios filhos, serão levados e se tornarão eunucos no palácio da Babilônia. Essa foi a resposta da tolice. Muitas vezes nós abrimos o nosso coração para quem não é devido. Nós mostramos os nossos tesouros, as nossas fraquezas, e mostramos as nossas emoções, os nossos planos, os nossos sonhos para quem não é leal ou devido, ou eu posso dizer autorizado por Deus, para que você possa compartilhar. Essa atitude de Ezequias, movida por vaidade e imprudência, foi vista como um erro grave, pois revelou os segredos do reino a estrangeiros, ao povo inimigo, aos babilônios, e que acabou tribuindo para o exílio babilônico. E quantas pessoas não perderam promoções porque falaram para as pessoas erradas, perderam oportunidades, destruíram seus casamentos, suas amizades. Quantos negócios deixaram de ser fechados porque falou demais para quem não devia? Então não abra o seu tesouro para pessoas que Deus não autorizou. E decida com quem você vai andar, porque é um perigo andar com as pessoas erradas. Você não pode andar com quem desonra a presença de Deus e esperar que a sua vida permaneça alinhada com o céu. Eu já tive vários sonhos onde o Senhor disse claramente ao meu coração que a parte de fulano, que a parte de cicrano. Senhor, mas eu posso, mas o Senhor falou claramente ao meu coração. Eu disse não. E se o Pai quer o meu bem, Ele sabe por que está me apartando. Amém? A palavra é muito direta quando diz no Salmo 1, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ouviram, depois se acostumaram e depois estão caminhando lado a lado. E quando percebem, já estão sentados e acomodados e falando mal, aceitando o que Deus nunca aprovou. É assim ou não é? Esse é o padrão do desvio. Primeiro escutamos, convivemos, sentamos à mesa e nos enfraquecemos. Mas Daniel nos ensina outra postura, outro posicionamento. Ele decidiu no coração não se contaminar. Ele escolheu permanecer firme, mesmo quando isso significava se separar. Já teve tempos onde o Senhor, eu fiquei só. Eu precisei se levantar de algumas mesas e eu entendi, não é mais estação para andar com algumas pessoas. Por mais que eu queira andar com Jesus, é incompatível andar com outras pessoas. O assunto não é o mesmo, não tenho mais o que compartilhar, o Senhor está me levando a níveis mais profundos e eu não tenho como dividir o pão. Então, você também vai precisar decidir com quem você vai andar. Também com pessoas que temem a Deus, que têm prazer na palavra, que vivem por ela e te encorajam a permanecer firme quando você mesmo pensa em desistir. Amém? Quem quer ser constante na fé vai precisar se afastar dos conselhos errados, evitar o caminho da influência corrompida e vai precisar sim se levantar da roda onde Deus não está. E aqueles que se alimentam da palavra, que têm prazer nela, que medita de dia e de noite, são como árvores firmadas junto a águas, que produzem fruto no tempo certo e não murcham.
Daniel escolheu a companhia certa, Sedraque, Mesaque e Abednego, e se conectou com os que também temiam ao Senhor. Meu conselho para você é: procure os amigos e as amigas de Jesus, filhos de Deus. E essas pessoas existem sim. Você pode estar no meio da Babilônia. E você pode estar mesmo no seu trabalho, até dentro da sua família. Assim como eu, só sou eu. Mas não precisa se alimentar daquilo que os outros estão servindo você. O ambiente pode influenciar, mas não define o seu caráter, não define as suas escolhas. Mas as suas escolhas vão definir, sim, o seu futuro. Diz com quem tu andas, diz com quem você decidiu andar. Eu vou dizer a você quem tu és. Você vai precisar levantar de algumas mesas, meu filho, e esse é um comando de Deus para a tua vida hoje. Estás me ouvindo? É com você mesmo o recado. Se Daniel não se tivesse levantado da mesa do rei, teria perdido o seu propósito de vida. Ele teria se adaptado ao sistema, esquecido o céu, e não seria quem Deus o chamou para ser. Já parou para pensar nisso? Se Daniel tivesse sentado à mesa, se vendido pelos banquetes, pelas conversas, certamente nós não teríamos hoje o livro de Daniel na Bíblia, apontando para a escatologia, para as revelações do futuro. Por quê? Porque ele teria se corrompido. Então, minha palavra para você hoje é: levante da roda dos escarnecedores. Levante do banquete da Babilônia. Assenta-te entre os que invocam o nome do Senhor. Amém? Eu posso dizer algo para você hoje? Ore. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus direção. Assim como muitas vezes o Senhor já me deu sonhos, que foram sonhos tão precisos que eu entendi quando o Senhor me disse: separe-se. Isso foi umas 4 vezes. Eu comecei a andar com pessoas, eram legais, eram divertidas, mas o Senhor falou: separe-se. Não é para você sentar a esta mesa. Discernimento vem do Espírito. Ore que Ele vai falar com você. Corte alianças que estão te esfriando espiritualmente. Corte alianças que não decidem caminhar com os que amam a presença de Deus. Amém? Você não vai precisar de quantidade de amigos, mas você vai precisar sim de qualidade de amigos. Aqueles que, quando estiver passando por uma fornalha, um fogo, vão entrar na fornalha e no fogo com você. Amém, querido? Se essa palavra falou ao teu coração, então curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está precisando ouvir essa verdade. Se inscreve aqui no canal, toca o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Temos uma equipe de pessoas orando pelos pedidos. Eu mesmo leio e respondo pessoalmente, mas existe uma estrutura de pessoas orando por você. Deus te abençoe. Shalom Adonai.